Olá, caros alunos. Bem-vindos à segunda parte da aula, onde nós continuaremos a tratar dos biomas do Brasil. Na aula passada vimos o conceito de bioma e conhecemos alguns biomas brasileiros. Hoje falaremos um pouco mais de biomas um tanto mais secos, digamos assim. A Caatinga, o Cerrado e o Pampa. O bioma Caatinga, ele está concentrado basicamente na região nordeste do país, tendo uma influência aqui do Oceano Atlântico, fazendo fronteira com a Mata Atlântica e com o Cerrado. O bioma Cerrado já faz uma fronteira com o bioma amazônico, também com o bioma Mata Atlântica e uma parte do Pantanal. E o Pampa somente faz fronteira aqui com o bioma da Mata Atlântica na região sul do território brasileiro. O bioma Caatinga é um dos biomas que até o momento foram menos estudados do ponto de vista da sua diversidade biológica. Apesar dos poucos estudos, os que já existem mostram aí uma diversidade biológica considerável se formos ver que a Caatinga ela constitui um bioma com diversos fatores estressantes, como elevada temperatura, pouca disponibilidade de água do solo, uma sazonalidade na precipitação não tão marcante e poucas chuvas. O que temos ali do ponto de vista de diversidade? Temos 510 espécies de aves, 437 espécies de plantas, 240 espécies de peixes, 143 mamíferos, e o que chama atenção nessa riqueza de mamíferos está no fato de que muitos deles, na verdade, são do Cerrado e da Mata Atlântica e que acabam utilizando a Caatinga como ponto de passagem, utilizando as condições e os recursos que ela oferece. Temos também aí 97 espécies de répteis e 45 espécies de anfíbios. Do ponto de vista das características do bioma Caatinga, existem diversos sistemas de classificação brasileiros para se definir as fisionomias da Caatinga, as formações vegetacionais, né? Porque a Caatinga ela é muito variável em porte, em composição, variável espacialmente também, dentro de todo o bioma. O que temos muito evidente é que, independente da classificação, ela é colocada como um bioma de característica semiárida e de relativa pobreza de espécies, quando comparamos com os outros biomas, como, por exemplo, Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, que nós vimos na aula passada. É um bioma muito dependente do regime das chuvas. Percebam aqui, situações no máximo de 1000 milímetros por ano, dependendo ainda da região do bioma. Em muitas delas pode ser até inferior a 250 milímetros ano, quantidades muito baixas que caracterizam o clima semiárido. E também depende do tipo de solo. Existe uma forte estação seca, percebam, ó, de 7 a 10 meses, o que nós vemos é uma vegetação seca, propensa a fogo, que aparentemente parece estar morta, mas na verdade está viva, suportando ao estresse hídrico, ao estresse de outros fatores ambientais, até que tenha uma entrada de precipitação no início das chuvas, que por mais pequeno, por menor que seja, melhor dizendo, a quantidade de chuva que entra no bioma da Caatinga, ela é suficiente para despertar a vegetação e ela se torna verdejante rapidamente. Existem aí muitos rios intermitentes e sazonais, e uma influência de uma alta taxa de evaporação hídrica na superfície do solo. Do ponto de vista das fisionomias, de uma forma genérica, para o melhor entendimento, adotamos uma classificação um tanto simples, mas que ajuda a enxergarmos diferenças dentro do bioma. No caso, temos a floresta de Caatinga de galeria. Essa vegetação ela se faz presente no entorno dos corpos d'água que, mesmo na estiagem, ainda mantém um determinado caudal. A vegetação se desenvolve nessas margens. Já nas porções mais secas, mais distantes de massas de água, como rios ou córregos, temos a floresta de Caatinga. As duas fisionomias, percebam, são florestais. Temos indivíduos arbóreos abundantes nelas, né? Indivíduos que, no caso de galerias, são maiores, chegando aí a seus 15, 18 metros de altura, e já na floresta de Caatinga, indivíduos de menor porte, chegando aí a seus 8, 10 metros de altura, que permite uma distinção fisionômica dessas duas fisionomias.
E temos também a caatinga arbórea, que é representado por indivíduos arbóreos de menor porte ainda, mas que são mais influenciados pela estiagem. E a caatinga arbustiva, que o próprio nome diz, é o componente arbustivo que é predominante. Não existe praticamente árvores, apenas indivíduos arbustivos, plantas de pequeno porte, médio e pequeno porte, digamos assim. E percebam que, com a entrada das chuvas no sistema, a diferença na situação de estiagem, com uma diferença quando se tem água disponível para floração, para formação de folhas. A caatinga se torna verde novamente. Do ponto de vista das influências humanas na caatinga, existem aspectos negativos que estão relacionados ao intenso desmatamento, à consequente queimada dessa cobertura vegetal que é derrubada. E os solos da caatinga eles são muito frágeis, apesar de serem solos pobres e desgastados. E quando descobertos, desprovidos da cobertura vegetal, eles estão suscetíveis a processos erosivos e processos de assoreamento, né? Além de tudo, dado ao fato de haver pouca disponibilidade hídrica, a problemática da seca mesmo, a problemática social da seca, que muitas vezes é tratada na mídia, existe uma superexploração do recurso hídrico que está disponível. De que forma? Sobretudo no lençol freático ou em rochas sedimentares. E a superexploração, o esgotamento é feito pelo homem para a agricultura, para a água de beber, tanto para consumo humano quanto para consumo animal. E existem regiões que já, em função do mau uso da terra e outros impactos humanos negativos, já são suscetíveis ao processo de desertificação, que é uma condição quase irrecuperável do ponto de vista de estrutura de uma determinada vegetação. Temos influência de atividades industriais, e as quais contribuem com a contaminação, por exemplo, de lençóis freáticos e demais corpos da água, inclusive contaminação do solo. Porém, também temos a influência positiva humana, sobretudo nas ações de conservação, dado ao fato, como eu disse no início, um bioma ainda pouco estudado. Então, as ações de conservação têm buscado, por exemplo, delimitar áreas prioritárias para a conservação biológica, desde uma escala de extrema importância até a condição de informações insuficientes, de tal forma que se gerem subsídios para que futuramente se criem áreas protegidas, como, por exemplo, estações ecológicas, parques estaduais, onde tem alguma restrição no controle do acesso humano, e áreas de uso sustentável, onde o homem pode utilizar o recurso natural de uma forma racional e que garanta esse recurso para as próximas gerações. Esse tipo de estratégia de delimitar as áreas prioritárias, ela busca criar áreas protegidas justamente para se conservar, sobretudo, uma flora singular que é a da caatinga. Temos aqui o exemplo, as diversas cactáceas, como o xique-xique, o mandacaru e o facheiro, que são plantas normalmente vistas em biomas semiáridos como a caatinga aqui no Brasil. O segundo bioma é o cerrado, esse, depois da floresta amazônica, considerado o segundo maior em extensão, abriga uma flora extremamente diversificada, que do ponto de vista de uma história de vida das espécies, é uma flora influenciada pela Amazônia e pela Mata Atlântica. E abriga ali quase 12 mil espécies de plantas, 200 espécies de mamífero, tendo alguns considerados como ícones do cerrado, como, por exemplo, o lobo-guará, tamanduá-bandeira e a onça-parda. 837 espécies de aves, 180 espécies de répteis, 150 espécies de anfíbios, e em função nos seus limites, abrigar bacias hidrográficas de extrema importância, temos aí, hoje, mais de 1.200 espécies de peixes dentro do bioma. Características desse bioma. A cobertura original do cerrado era de aproximadamente 22% do território nacional. Hoje, mais da metade está ocupado por algum tipo de uso humano.
E o fato de ainda possuir elevada diversidade biológica e sofrer impactos humanos, o Cerrado ele é caracterizado como um hotspot de biodiversidade, ou seja, ele constitui um dos biomas mais importantes do ponto de vista da conservação da diversidade biológica em escala global. Do ponto de vista legal, um pouco mais de 8% está protegido na forma de lei, dentro das unidades de conservação, como chamamos essas áreas protegidas aqui no Brasil. E pouco menos de 3% são áreas de proteção integral, de uso restrito, e um pouco menos de 5,5% são áreas de uso sustentável. Ou seja, não existem áreas suficientemente, uma quantidade de número suficiente, melhor dizendo, para a conservação de um bioma tão extenso como esse. Algumas características desse bioma. O clima do Cerrado ele é bem marcado por uma estacionalidade, com períodos aí, de chuva entre outubro e março e um período seco entre abril e setembro. A precipitação média gira em torno de 1.000, 2.000 milímetros, dependendo da região do bioma que você está, porque vocês percebem no mapa anterior que existe uma grande extensão latitudinal do bioma e também num sentido leste-oeste. Isso acaba permitindo essas diferenças aqui de precipitação. Uma temperatura homogênea durante o ano todo. São solos muito antigos, foram intemperizados por muitos anos, por milhares de anos, constituindo sobretudo a região do Brasil Central, das rochas cristalinas. Consequentemente, são solos pobres em nutrientes, um solo de caráter ácido, e essa acidez muitas vezes pode girar em torno de 4 até 4,5, inclusive. E o que acaba caracterizando essa pobreza de nutrientes e outros fatores, como por exemplo a abundância de alumínio nos solos do Cerrado, em dividir o Cerrado em tipos quanto à fertilidade do solo. Cerrados distróficos, que são aqueles que se desenvolvem em solos pouco férteis, e os cerrados mesotróficos, onde do ponto de vista da fertilidade existe uma quantidade mediana de nutrientes que permite o melhor desenvolvimento da vegetação. Assim como os demais biomas que vimos até o momento, o Cerrado também tem diversas classificações. Vamos utilizar uma mais abrangente, que permite com que tenhamos uma ideia das famosas fitofisionomias do Cerrado. De uma forma genérica, o Cerrado ele pode ser dividido em formações florestais, formações savânicas e formações campestres. Nas formações florestais, o que nós temos? Na margem dos grandes corpos d'água, as matas ciliares, ou seja, espécies que vão ocupar os dois lados das margens e cobrir e proteger essas margens. Já a mata de galeria também tem suas margens protegidas por vegetação, porém em corpos da água mais estreitos, como córregos, por exemplo. O que acontece nessa situação? As copas dos dois lados acabam se tocando e no que elas acabam fechando, tem uma situação de sombreamento, melhor umidade, um microclima agradável que acaba levando o nome de mata de galeria, porque se forma uma galeria, ao fim das contas, no interior desse corpo d'água. As matas secas, que estão adaptadas a uma condição de menor disponibilidade hídrica e que tem a sua composição bastante singular, que acaba se associando às formações florestais, e o cerradão, que é considerado a fitofisionomia do Cerrado, a fitofisionomia florestal do Cerrado, onde temos elementos arbóreos entre 15 e 18 metros de altura, pouquíssimos indivíduos arbustivos e quase nenhum indivíduo herbáceo. Dentro das formações savânicas, nessa proposta temos o cerrado denso, o típico, o cerrado ralo. Essas fitofisionomias são aquelas que nós vemos na televisão que de vez em quando pegam fogo na região do Brasil Central, região de Goiás, onde tem aquelas árvores retorcidas, as folhas são extremamente duras, né? Então caracteriza aí essas três fisionomias. Além disso, temos o Parque Cerrado, que existe uma menor quantidade de indivíduos arbustivos e arbóreos, os palmeirais e as veredas, que são constituídos por
palmeiras e localizadas em áreas com maior disponibilidade de água, como o afloramento do lençol freático, por exemplo, ou até mesmo algumas dessas espécies associadas às matas de galeria. E o campo rupestre, que é uma fisionomia que já se desenvolve em solos mais pedregosos, de baixa disponibilidade de nutriente. E, finalmente, as formações campestres. O campo rupestre, em partes mais altas, graminoide, plantas herbáceas, sobretudo, em áreas rochosas. O campo sujo, que é uma vegetação onde temos alguns indivíduos arbustivos, porém dominam indivíduos herbáceos, e o campo limpo, onde só temos indivíduos herbáceos. Vamos ver algumas imagens que permitem melhor entendimento de algumas dessas fitofisionomias. Temos aqui o campo limpo. Percebam, não existem arbustos, não existem árvores. Ao fundo, uma concentração de árvores, umas palmeiras aqui que na verdade são buritis, que possivelmente é uma região de solo mais úmido, um pouco mais encharcado nessa porção central, que permite o desenvolvimento dessas palmeiras, e dos lados uma vegetação um pouco mais arbórea. Mas ao redor, esses elementos não ocupam o campo limpo. Já no campo sujo, temos indivíduos arbustivos, alguns indivíduos arbóreos bastante esparsos, mas ainda existe um grande predomínio da vegetação herbácea. O cerrado estrito sensu, que acaba constituindo aquela fisionomia das árvores retorcidas que eu acabei de mencionar. As árvores ainda são esparsas, porém de maior porte. E ainda existe uma entrada de radiação a partir desse dossel que permite com que espécies herbáceas se desenvolvam embaixo desse dossel. Ou seja, ainda existem indivíduos herbáceos mais arbustivos e mais indivíduos arbóreos. Já o cerradão, que é a fitofisionomia florestal do cerrado, já é constituído por árvores, formando um dossel mais denso, com menor entrada de radiação solar, consequentemente, abaixo dele, pouquíssimos indivíduos herbáceos, poucas espécies desse tipo, e a inexistência de espécies herbáceas, justamente pelo fato da radiação não conseguir atingir de forma efetiva que favoreça o desenvolvimento desse tipo de planta abaixo desse dossel de cerradão. Quanto à influência humana no bioma cerrado, do ponto de vista da influência positiva que o homem dá ao bioma, poderíamos ter diversas aulas discutindo sobre o cerrado como fonte de recursos e condições que favorecem o conforto ambiental humano. Mas vamos falar um pouco a respeito das fruteiras nativas do cerrado, que são as árvores que fornecem frutos, fornecem sementes, recursos alimentares ao homem. Existe uma infinidade de espécies que o homem domesticou, ele cultiva, e outro tanto de espécies nativas que ainda estão por ser exploradas, melhoradas, que podem servir de recurso ao homem. Alguns exemplos típicos do ponto de vista alimentar, temos o pequi, uma árvore do cerrado distribuída em todo o bioma, cujas sementes podem ser utilizadas na culinária. Temos a lobeira, que é o parente do tomate, um fruto grande, tem um odor bastante adocicado, o fruto é bastante adocicado, se pode fazer compotas, pode fazer pudins com ele. O araticum, muito semelhante à fruta do conde, porém um sabor muito mais marcante, doce, e um cheiro muito marcante também. E do ponto de vista nutricional, alimentar, é bastante importante. E o bacupari, que se assemelha ao que nós temos aí, as lixias. Mas, no caso, o bacupari, uma espécie nativa do cerrado, muito parecida. Apesar de existir toda essa fonte de recursos, o cerrado ser muito bom do ponto de vista alimentar e outros serviços que ele pode oferecer ao homem, o problema principal do bioma é a influência humana. O bioma cerrado, ele, a partir da década de 50, ele, de forma intensiva e extensiva, começou a ser utilizado pelo homem, a partir de ações de desmatamento, mudança nos regimes de incêndio, dado ao fato de que os incêndios, em algumas fitofisionomias do cerrado, é um aspecto importante para o controle da dinâmica das populações, mas mudando esses regimes você acaba desequilibrando essas fitofisionomias. Essas áreas queimadas e desmatadas foram posteriormente ocupadas pela silvicultura, sobretudo produção de eucalipto,
a produção de soja, como por exemplo os mares de soja da região do Mato Grosso e a pecuária. E a partir da década de 60, mais intensamente nos anos de 1970, 1980, o homem passou a trazer espécies vegetais exóticas buscando aumentar a produtividade de biomassa vegetal para aumentar a produtividade da pecuária, o que representou um desastre ambiental significativo do ponto de vista de perda da diversidade biológica de plantas do cerrado, porque essas espécies assim que foram introduzidas, a maioria delas são, por exemplo, de savanas africanas, de condições de clima muito semelhantes à do cerrado. Trazendo-as para o cerrado brasileiro, elas praticamente se sentem em casa. Acabam se tornando espécies exóticas que invadem facilmente as fisionomias campestres do cerrado. E esses impactos, em conjunto, a sinergia desses impactos que ocorrem de forma recorrente no bioma cerrado, tem levado a distintos graus de degradação. O cerrado, assim como muitos outros biomas, tem uma determinada resiliência, uma resistência, uma elasticidade. Ele pode se regenerar, sobretudo por rebrotas, mas tem limite. Pode entrar em situações distintas de degradação, onde você muda a composição, muda a estrutura, favorece a invasão de espécies e pode chegar em situações como pastagens degradadas, onde uma restauração, onde ações de recuperação são praticamente insuficientes para devolver a fisionomia a um estágio parecido ao que existia antes. Essa influência humana negativa acaba resultando nisso. Temos aqui, tomando a porção sul do bioma, por exemplo, Mato Grosso do Sul e especialmente São Paulo, áreas de cerrado são praticamente diminutas. Quando nos referimos ao Cerrado Paulista, as fisionomias campestres praticamente são inexistentes no território paulista. Existem fragmentos remanescentes de, no máximo, seus 10 mil hectares, e muitos deles pequenos, que são, na verdade, fisionomias florestais, que são cerradões. Se seguimos, de outra forma, seguimos aqui para a porção norte do país, temos extensas áreas de cerrado que ainda se mantêm conservadas e que fazem fronteira aí com a Caatinga e com a Amazônia. Finalmente, o terceiro bioma desta aula, o bioma Pampa, ele está restrito à porção sul do território, dos limites geográficos do Brasil, né? Caracterizado com uma vegetação tipicamente campestre, a gente já vê mais características sobre ela, mas do ponto de vista de diversidade biológica, são aí mais de 3 mil espécies de plantas, 500 de aves, 100 de mamíferos, 97 espécies de répteis, 50 de anfíbios e 50 espécies de peixes. É importante considerarmos que também o bioma Pampa tem seus sistemas de classificação. Vamos abordar o que é proposto pelo IBGE, fazendo uma distinção importante. Muitas vezes ouvimos falar dos campos do sul. Não estamos nos referindo ao bioma Pampa, e sim ao conjunto que acaba formando os campos do sul, que seria as associações campestres com Mata Atlântica, juntamente com o que se fala que é o bioma Pampa. Para o IBGE, o que é, na verdade, o bioma Pampa? Pode ser chamado dos campos do Uruguai e do sul do Brasil, porque ele está restrito ao sul do Rio Grande do Sul e acaba ocupando o território uruguaio. São formações campestres e essas sim podem ser chamadas de bioma Pampa. Já os campos do Brasil Central, não confundam com o centro do Brasil, mas sim com os campos que estão na porção mais interior do território brasileiro, no sentido sul para o norte, ali na região sul do Brasil, ele está associado ao bioma Mata Atlântica, ou seja, faz parte desse bioma. No caso do Pampa, é fisionomicamente caracterizado por gramínea, uma grande diversidade de gramíneas, né? Plantas herbáceas, havendo, muitas vezes, inclusões de florestas em porções úmidas do terreno e também nas margens dos rios. Podemos ver uma imagem que ilustra bem o que seria uma porção do Pampa. O que nós temos aqui? Ao fundo,
uma mancha vegetacional arbórea. E o que nós temos de composição predominantemente? Araucária, ou pinheiro do Paraná, o pinheiro bravo, duas espécies que do ponto de vista madeireiro são importantes para o homem, e a bracatinga, uma leguminosa que do ponto de vista de geração de energia tem um poder calorífico muito superior ao do eucalipto, por exemplo. E mais adiante aqui, na porção campestre, nessa manchinha esbranquiçada, um representante típico que é o capim-caninha, bastante presente aí no bioma pampa. Portanto, o bioma pampa ele está restrito, olhando aqui os limites do estado do Rio Grande do Sul, à porção sul do estado, né? E ocupando aí aproximadamente 63% da superfície do estado do Rio Grande do Sul. Influências humanas, elas estão muito relacionadas com a substituição da vegetação campestre original, substituição dos campos por lavouras e silviculturas, o uso de herbicidas na vegetação campestre para a posterior introdução de espécies de rendimento, de forrageio cultivadas, manejo inadequado, colocando uma sobrecarga animal nessas áreas campestres, resultando num sobrepastejo dessa vegetação, entrada de espécies exóticas oportunistas, dado ao fato de você as ações humanas acabam declinando muitas populações, favorecendo a entrada dessas espécies oportunistas e, consequentemente, a sinergia dessas ações resultando em perda da biodiversidade do bioma pampa. Em resumo, nas duas aulas que tratamos dos biomas brasileiros, vimos a Mata Atlântica, que envolve aí uma ampla distribuição latitudinal, com extrema diversidade de fauna e flora. Vimos a Caatinga, na região nordeste, uma vegetação bastante seca, muito bem adaptada à condição do semiárido. A Amazônia, dominada pelo clima úmido, também com uma grande diversidade de espécies arbóreas e distintas fisionomias. O Pantanal, caracterizado pelas suas inundações de longa duração, vegetação predominante, no caso, influência do cerrado brasileiro, do bioma cerrado. O Pampa, que acabamos de conversar, concentrado aqui na porção sul. E, finalmente, o Cerrado, basicamente concentrado na sua zona central, no Brasil central, porém se distribuindo aí num sentido latitudinal nos limites do país. Essa era a aula de hoje, conhecendo os outros 3 biomas. Ao todo vimos os 6 biomas brasileiros. Eu recomendo a você, aluno, que estude o material complementar, busque fazer os exercícios para assimilar o conhecimento dessas aulas e até a próxima.